Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 229. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 229. Capítulo 229. Tarde da noite. Jinvoo subiu em uma colina sem nome e se acomodou no seu cume. A luz brilhante da lua iluminava o mar de árvores abaixo. Sob essa luz pálida, ele podia ver os soldados das sombras fazendo seus negócios depois que ele lhes concedeu tempo livre para fazer o que quisessem. A primeira coisa que chamou sua atenção foram Fangs, que já havia se gigantificado, e os 3 dragões. Os dragões, com expressões sérias, conversaram em sussurros com Fangs por um tempo, antes de sussurrarem outra coisa entre si. E então, o maior dragão saiu do grupo. O que eles estão tentando fazer agora? Ele podia ver que todos os outros soldados das sombras nas proximidades dos 4 gigantes se dispersavam em pânico e pensavam que o clima estava ficando um pouco suspeito por ali. Logo, porém, aquele grande dragão cuspiu um longo pilar de chamas para o céu. Kuvaa! Fang sorriu depois de verificar a espessura das chamas e deu um passo à frente também. Kuooi! Um pilar enorme de chamas explodiu de sua boca e subiu alto para iluminar o céu escuro da noite. Enquanto os altos orques assobiavam e torciam de longe, os ombros do dragão afundaram visivelmente enquanto ele se virava para se esgueirar. Parecia que eles decidiram apostar quem possuía o ataque de chama mais forte. No entanto, não é trapaço usar a pérola da avareza durante uma aposta assim. Talvez sabendo que estava errado, Fangs estava tentando esgueirar sua pérola da avareza de volta para o bolso. Seu olhar encontrou o de Jinvoo no último segundo, no entanto, e ele começou a coçar a parte de trás da cabeça enquanto um sorriso tímido se formava em seu rosto. Jinvoo riu de bom grado da pele grossa de Fangs e acenou a mão, prestes a sinalizar que não havia nada para se preocupar. Fangs sorriu e fez uma reverência para seu senhor várias vezes. Que visão pacífica era essa? Que pena que Jinvoo não estava se sentindo tão contente quanto sua expressão facial indicava. Ele levantou a cabeça em direção ao céu. Ele podia sentir fracamente os seres de outro mundo se aproximando cada vez mais deste planeta. Ele sentiu suas intenções ominosas. Ele também sentiu suas forças. A percepção de Jinvoo, agora levada a alturas incompreensíveis, zumbiu e doeu com a estimulação recebida, mesmo que fosse apenas no nível de perceber coisas borradas e indistintas além do grosso véu de névoa agora. É desconhecido quando a aproximação dele se tornará distinta o suficiente para eu ver. O fato de que a batalha contra eles não poderia ser evitada pesava em sua mente. Jinvoo mergulhou em pensamentos profundos antes de levantar a cabeça novamente. Algo continuava puxando sua mente, então ele olhou mais de perto, apenas para encontrar seus soldados formigas ocupados carregando coisas como toras ou pedras por aí. E o que eles estão tentando fazer agora? Antes que ele pudesse invocar Beru aqui para pedir esclarecimentos, uma voz veio de trás primeiro. Parece que eles desejam construir um alojamento em pequena escala que meu senhor possa usar para descansar mais confortavelmente. Essa voz, muito suave para um cara com uma física tão enorme, pertencia ao grande Marechal Belium. Jinvoo não olhou para trás e simplesmente assentiu com a cabeça. Acho que foi a ideia do Beru. O único marechal no exército das sombras capaz de fazer algo apaixonadamente que ninguém pediu a ele foi Beru. Por outro lado, Ygritte fazia tudo o que lhe era pedido perfeitamente. Quanto a Belium? Eu me pergunto. Jinvoo sabia praticamente nada sobre Belium. O único laço que o prendia a Jinvoo era o ex-soberano das sombras. Naturalmente, ele estava inclinado a aprender mais sobre seu novo grande marechal em profundidade. Talvez seus pensamentos tivessem sido transmitidos,
Porque Belial se aproximou de seu mestre sem palavras e ficou atrás dele. Meu senhor, posso perguntar por que você não chamou os soldados de volta para sua sombra? Jinvou respondeu, seus olhos ainda inspecionando os soldados. Eu pensei que eles poderiam estar se sentindo muito presos. Quer dizer, vocês ficaram presos dentro do lugar chamado a Lacuna entre Dimensões por muito tempo antes de chegarem aqui, certo? Belial não disse nada por um tempo, como se aquela resposta estivesse um pouco além de suas expectativas. Então, Jinvou falou com ele primeiro. Você não está triste pelo fato de não poder encontrar o ex-soberano das sombras? Osborne, de novo. Jinvou foi dolorosamente lembrado do que era perder alguém precioso para você apenas alguns dias atrás enquanto observava seu pai desaparecer. As emoções de Belial deveriam ser semelhantes a isso. Não foi difícil para Jinvou entender o sentimento de perda que o grande marechal leal deve ter sentido. Eu tenho protegido o lado do ex-senhor desde o momento em que ele decidiu impedir que os governantes se revoltassem contra o ser absoluto. E depois que ele adquiriu o poder de governar sobre a morte, eu fui o primeiro a me voluntariar para ser seu soldado leal. Belial se explicou de maneira calma, sua voz inabalável. Eu passei quase uma eternidade agindo como seu apoio, mas nenhuma vez questionei suas decisões. Isso não é o que eu estava perguntando a você. Jinvou apontou corretamente para seu soldado que ele estava perguntando sobre outra coisa. Belial levou um tempo para ponderar sua resposta antes de revelar como se sentia com um pouco de hesitação. Eu ainda não dei nenhum pensamento sobre como me sinto, meu senhor. É por isso que estou dando a você esta chance. Vamos lá. Tire seu tempo e pense nisso. O que se seguiu foi um silêncio longo e pesado. Desta resposta silenciosa, Jinvou podia sentir os verdadeiros sentimentos de Belial. Embora nenhuma palavra tivesse sido dita, ele ouviu o suficiente para saber já. Somente então ele olhou para trás em Belial. Eu gostaria de saber mais sobre Osborne da sua perspectiva. Você gostaria de me contar? Mas, meu senhor, pode ser uma história muito longa. Isso é perfeito. Eu na verdade precisava de uma história longa para passar o tempo até sentir sono, veja bem. Jinvou voltou seu olhar para frente, e Belial se acomodou silenciosamente ao lado de seu soberano. Este evento aconteceu quando eu ainda era uma fruta da árvore do mundo. Uma fruta? Você era uma fruta. Todo soldado dos céus nasce como uma fruta nos galhos da árvore do mundo. É uma árvore verdadeiramente gigantesca, grande o suficiente para cobrir todo o céu com seus galhos sozinhos. Enquanto Jinvou se concentrava na história com uma abertura incomparavelmente grandiosa, a noite continuou a passar. Asterisco, 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 pouco antes do nascer do sol. Antes que a escuridão tivesse a chance de se levantar completamente, Jinvou estava fazendo uma corrida tranquila dentro da floresta. Ele havia desenvolvido o hábito de correr 10 quilômetros todas as manhãs desde há muito tempo. Ele sabia muito bem que não havia mais missões diárias disponíveis para ele, mas seu corpo se movia por sua própria vontade. Enquanto absorvia o ar fresco e frio da floresta coberto pela luz do amanhecer, Jinvou finalmente terminou de organizar seus pensamentos. Eu deveria voltar. Ele deveria informar o mundo sobre a existência dos 8 exércitos massivos que poderiam chegar a este planeta a qualquer momento. Ele precisava dizer a eles que a guerra real estava logo à espreita. Infelizmente, ele não conseguiria garantir a segurança de todos. Ele também não podia prometer se o mundo conseguiria manter sua aparência anterior ou não. Foi assim que o Imperador Dragão era poderosamente forte, como visto nas memórias do ex-soberano das sombras. O Imperador Dragão e o Exército da Destruição liderado por aquele cara reduziram quase tudo à frente deles a pilhas de cinzas. E tais criaturas visaram a Terra como seu próximo alvo a destruir.
Foi por isso que, não apenas ele, mas o mundo inteiro precisava se preparar. O sistema não precisava informá-lo, mas ele ainda parou sua corrida precisamente no marco de 10 quilômetros. Este era mais um hábito internalizado em sua carne depois de fazer a missão diária quase todos os dias. A verdade é que, no entanto, hábitos não eram as únicas coisas internalizadas em seu corpo agora. Ele aprendeu muito sobre luta, e também herdou o poder incrível, para completar. O presente final deixado pelo soberano das sombras, que ansiava por retornar ao descanso eterno, havia se transformado em oportunidade. Jin-Woo virou-se na direção para onde os raios do sol nascente estavam apontando. Do cume de uma montanha distante, o sol da manhã estava cumprimentando o outro dia. Jin-Woo agora era capaz de usar a troca de sombras livremente. O primeiro lugar para onde ele foi dentro do prédio onde a guilda Adin estava localizada. Ele escolheu não entrar nos escritórios imediatamente, em consideração aos corações de seus funcionários caindo em seus poços de choque, mas graças às suas ações, ele acabou encontrando uma mulher desconhecida saindo da entrada do escritório, em vez disso. Embora ela fosse desconhecida para ele, era como se ele a tivesse visto em algum lugar antes também. Ela deve ter sentido o mesmo, porque, assim que estavam prestes a passar um pelo outro, ela abruptamente se virou e engajou Jin-Woo em uma conversa. Com licença. Por acaso? Ele a encarou sem palavras. Ela estremeceu por algum motivo e enquanto dizia, não importa, ela se esgueirou rapidamente de sua vista. Bem, ela foi um pouco anticlimática, não foi? Jin-Woo entrou nos escritórios da guilda Adin em seguida. Todos os funcionários pararam rigidamente com os olhos arregalados como se tivessem acabado de ver algo que não deveriam ter visto. Eu deveria ter dito bom dia enquanto caminhava ou algo assim. Com as coisas assim, não havia sentido em ele entrar da parte externa dos escritórios. Agora? Mesmo antes que alguém tivesse a chance de repreender esses funcionários desgovernados por fazerem tais caras quando o chefe entrou no escritório. E o Jin-Ho finalmente descobriu Jin-Woo e correu em sua direção com uma expressão brilhante. Yun-Mi-In. Antes de compartilhar aquela saudação calorosa, no entanto, Jin-Woo decidiu resolver sua curiosidade primeiro. Quem era aquela senhora saindo do escritório agora? Ele estava prestes a acrescentar, ela parecia muito familiar, mas então, a resposta de Jin-Ho resolveu facilmente o mistério e não havia necessidade de dizer mais nada. Ah, ela? Ela é minha irmã mais velha, Yun-Min. Eu tenho evitado atender as chamadas da minha família, e ela invadiu aqui como resultado. A propósito, ela te incomodou ou algo assim? Não, nada disso. Foi por isso que ela parecia tão familiar, ela era irmã de Jin-Ho. Jin-Woo olhou para trás na saída do escritório e assentiu com a cabeça antes de perguntar novamente. O que a trouxe aqui, no entanto? Oh, isso. E o Jin-Ho hesitou por um momento antes de falar enquanto estudava cautelosamente as reações de Jin-Woo. Lembre-se, Yun-Min? Eu estava ao seu lado logo antes do portão supermassivo se abrir. Sim, você estava. Parece que aquela cena foi filmada, Yun-Min. Jin-Woo entendeu grosseiramente o que aconteceu em seguida em sua cabeça. Minha família quer que eu entregue minha licença de caçador e pare de fazer coisas perigosas desde que me tornei o vice-presidente da guilda Adin. Enquanto ele pensava. Como o mestre da guilda, Seung Jin-Woo, já era um caçador, não havia necessidade estrita para seu vice-mestre Jin-Ho permanecer como caçador, também. Havia um ponto no que a família do garoto disse por uma preocupação genuína com seu bem-estar. No entanto, Jin-Woo já sabia o que estava na mente de Jin-Ho, então ele nem tentou convencer o garoto. Tenho certeza de que ele diria algo semelhante a ele querendo permanecer como caçador e ficar ao meu lado. Claro, Jin-Woo era responsável por resolver a maior parte de seus problemas,
mas ainda assim, eles passaram por muitas lutas de vida ou morte juntos e isso fazia com que o Jin-Ho parecesse bastante louvável aos olhos de Jin-Woo. Ele estendeu a mão e rapidamente ajeitou o cabelo do garoto. Hyun-min. Jin-Woo deixou para trás o Yoo Jin-Ho agitado e foi para seu escritório para poder trocar as roupas que estava vestindo nos últimos dias. Ei, vou usar o carro da empresa por um tempo. Oh! Devo dirigir para você, Hyun-min. Não, está tudo bem. Eu serei rápido. Para onde você está indo, Hyun-min? A Associação de Caçadores. Yoo Jin-Ho tentou urgentemente impedir Jin-Woo, mas o último pegou as chaves. Mas... Hyun-min, há repórteres acampando lá fora. Então pode ficar muito irritante, era o que ele queria dizer, mas Jin-Woo já havia escapado do escritório até então. E de fato, repórteres sacrificando seu sono e comida por aquela única chance de uma matéria estavam acampando fora do prédio e esperando Jin-Woo aparecer, seus rostos parecendo definhados e esqueléticos como uma multidão de zumbis. Assim que sua espera havia sido longa, sua reação ao descobri-lo foi incrivelmente explosiva também. Caçador Seung. É o Caçador Seung. O Caçador Seung. Jin-Woo apareceu. A câmera está ligada. No entanto, eles não conseguiram continuar tagarelando por muito tempo. E. Todos olharam para baixo para si mesmos com expressões de alguém que não entendia o que estava acontecendo com eles, antes de mudar seus olhares de um lado para o outro. Somente então eles perceberam o que estava acontecendo. Eles perceberam que, não apenas eles, mas todos por perto estavam flutuando no ar a 10 centímetros do chão. O quê? Felizmente, esse súbito episódio de voo suspeito não durou muito. Os repórteres todos voltaram para o chão ao mesmo tempo. Que pena para eles, Jin-Woo já tinha ido embora por lá. Eles rapidamente trocaram olhares confusos uns com os outros, antes que ondas de risos impotentes irrompessem. Bem, eu estarei. Um fenômeno que os deixou sem palavras. Eles agora tinham mais uma coisa para adicionar ao artigo sobre o caçador Seung Jin-Woo. Jin-Woo dirigiu o bongo direto para a Associação de Caçadores. Ele havia chamado Woo Jin-Cheo antes de partir, então não se surpreendeu ao ver o presidente da associação e os funcionários esperando por sua chegada fora do prédio. Mas, então, o que está acontecendo aqui? A expressão no rosto de Woo Jin-Cheo era bastante suspeita. Era a mesma história para os funcionários ao lado dele. Enquanto Jin-Woo saía da van, Woo Jin-Cheo caminhou urgentemente até ele e perguntou com uma voz trêmula. Caçador Seung. Por acaso, você ouviu as notícias de última hora?